Pessoal, beleza? Eu sou o professor Ícaro Honório e eu vou responder todas as questões de filosofia do Enem. Aqui estou com vocês em primeira mão, né? Com as questões do Enem de 2025. Eu selecionei nesse Enem, né? 15 questões de filosofia e sociologia. Eu consegui identificar é, 9 9 de filosofia, 9 de filosofia e 6 de sociologia. Algumas é, técnicas de identificação, né, podem variar de pessoa para pessoa. Alguns podem dizer que tem 8 de filosofia e 7 de sociologia. Isso vai variar, mas em média é isso mesmo. 15 questões de filosofia e sociologia, cujo conteúdo é fundamental para a interpretação, né? Bora começar, sem mais delongas, vamos nessa. Primeira questão que a gente identificou, lembrando, eu vou subir esse vídeo antes de sair o gabarito oficial. É complicado fazer isso, né? Porque a gente pode errar, mas faz parte. A gente está aprendendo junto aqui, beleza? É como que eu responderia as questões do Enem de Filosofia e Sociologia, caso fosse responder. Vamos nessa. Questão 48. Bora direto para o comando. No contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência, restringindo-a ao arte da eloquência, né, gente? A gente conhece esse termo desde sempre. Se refere à retórica, prática comum dos sofistas, né? No período clássico. Retórica. Bora ler o texto do Hume. A credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador. E o descaramento deste conquista-lhes a credulidade. A eloquência, quando levada a seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão. Ou seja, a eloquência ela engana a razão, né? Deixa pouco espaço para a verdade. Mas, dirigindo-se inteiramente à imaginação e aos afetos, cativa os ouvintes condescendentes e subjuga-lhes ao entendimento. Ou melhor, subjuga-lhes o entendimento. O que é que significa dizer isso? Que a gente deixa de conhecer e passa a se encantar, né? Pelos afetos, pelas sensações que são despertas no processo de convencimento pela retórica, né? No século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência, restringindo-a ao, letra A, sistema de crenças conforme a proposta kantiana da objetividade do conhecimento? Não, né? Não está falando de Kant. E a proposta kantiana é de subjetividade do conhecimento, é a reviravolta copernicana. Subjetividade. Não está se referindo necessariamente a um sistema de crenças, não. Letra B, campo dos absolutos, semelhante ao entendimento medieval dos universais? Não tem nada a ver aqui, né? Que seria uma questão sobre a existência ou não de termos universais, que não é não é o tema que está sendo tratado. E, pelo contrário, né? O uso da eloquência, da retórica, não acessa um saber universal, um saber absoluto, acessa um saber relativo, né? Domínio da lógica também não, né? Porque deixa pouco lugar à razão, à lógica. Letra D, paradigma da racionalidade alinhado ao modelo cartesiano de método, não, né? Até porque Hume era empirista, tá tudo errado. Letra E, âmbito da persuasão, análogo às críticas platônicas aos sofistas. Perfeito. Eu marcaria nessa aqui, na 48, letra E. Beleza? Caminhando, meus amigos. Questão 50 aqui, eu identifiquei ela como sendo uma questão de filosofia por se tratar de um tema de justiça. Eu gosto de dividir assim, né? Quando trata mais sobre direito, sobre lei, eu associo a sociologia. Quando trata mais sobre justiça, virtudes em geral, né? Eu associo mais a filosofia. Então essa aqui entrou para filosofia, beleza? Questão 50. Texto do Derrida. Bora logo pro comando. De acordo com o texto, ainda que estejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Ou seja, a gente vai buscar no texto é, onde que a justiça aparece mesmo quando a gente desobedece à lei, né? Ou melhor, texto lá. O direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo. É o justo é, é justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. A justiça é incalculável, ou seja, ela foge ao direito. Ela exige que se calcule o incalculável. E as experiências aporético, gente, aquilo que é contraditório, beleza? Mesma coisa. Contraditórias. Ou paradoxais, né?
E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça. Ou seja, essas experiências contraditórias que a gente tem que, por exemplo, desobedecer uma lei para fazer o justo, né? Isto é, são momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra, que está além da regra, né? Que está num aspecto concreto da ação, menos no aspecto normativo. De acordo com o texto, ainda que estejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Letra A. Casos de desobediência civil? Sim. Por exemplo, teve aquela situação, né, que a Rosa Parks, uma mulher negra, sentou em um lugar destinado para pessoas brancas, isso na década de 60 nos Estados Unidos. Lá, ela desrespeitou a regra, que era uma regra racista, para reivindicar um lugar de justiça, para dizer: "Olha, eu sou uma cidadã como qualquer outro, como qualquer outra, então eu tenho o direito de sentar em qualquer lugar, sou igual a todos". Esse ato de desobedecer a norma para reivindicar a justiça é que o texto está dando a entender, e isso que é desobediência civil. Você, individualmente, desrespeita uma norma colocada para a maioria da população, né. Letra B, repressões do aparato estatal? Não, né. Ele está falando sobre eh, resistências a essas repressões, né? Resistências a essa normatividade que pode ser tirânica, né? Letra C. Conflitos de natureza intercontinental? Não está nem falando de conflito internacional, nem nada do gênero, nada a ver. Manifestações do movimento sindical? Não, a manifestação do movimento sindical pode se dar dentro da lei. O direito de greve, por exemplo, está amparado pela lei. Eh, a manifestação do movimento sindical, portanto, não vai contra o que está na lei. Muito pelo contrário, muitas vezes está de acordo com o que está na lei. Letra E. Mobilizações de agremiações estudantis? Também não. Tudo está dentro da lei. Eh, você fazer um congresso de uma organização estudantil como a Uni ou como a UBS, não tem nada de ilegal, pelo contrário, você está usando o aparato legal para se defender do próprio direito, né. Então aqui, na minha opinião, o gabarito é letra A. Lembrando, estamos seguindo a numeração da prova azul, beleza? Seguindo para a próxima. Questão 53 é de sociologia, eu elenquei como sociologia, embora esteja lá também próximo da história, beleza? E na questão 54, a gente tem uma questãozinha de Foucault, que é muito interessante, ó. Michel Foucault, do Vigiar e Punir, né, texto que o Enem costuma muito citar, né. O texto indica o seguinte aspecto da disciplina como ferramenta política, do poder disciplinar, né. Bora pro texto. A invenção dessa nova autonomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita, mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos. Essa noção de microfísica, né, ao qual Foucault se refere. O poder, ele está disperso, ele não está mais concentrado, mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, que se repetem, ou se imitam, apoiando-se uns sobre os outros e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Encontramo-los em funcionamento nos colégios muito cedo, mais tarde nas escolas primárias, no espaço hospitalar e na organização militar, né. Essa aproximação entre escola, eh, hospital e exército, fábrica, né. O texto indica o seguinte aspecto da disciplina como ferramenta política. Letra A. Expansão das técnicas de suplício? Não, né, gente? Suplício está associado ao poder soberano, vocês devem lembrar disso, Leonardo Foucault. O poder soberano é uma expressão da soberano. É uma expressão da força política, né, da forma política, no período inicial da modernidade, quando a gente ainda estava na episteme, da analogia, no poder concentrado na figura do rei, né. Ali tinha a pena do suplício como uma forma de dar um exemplo, né, para ninguém mais cometer o crime. Eh, não é de poder disciplinar que se refere a essa noção, né. Letra B, judicialização das relações de poder, também não, né. O texto não está falando desse aspecto normativo, institucional, está mais falando do aspecto político, prático, né, de sujeição de corpos por meio de instituições. Letra C. Dissolução das instituições de nobreza, o texto também não está falando sobre isso, não fala sobre nobreza. Letra D. Capilarização das práticas de controle. Exatamente, letra D. Capilarizar, o que é capilarizar, gente? É aquele aspecto da microfísica, né? É se dissolver, se dissipar, beleza? Esse ato
de se dissipar é o elemento fundamental que distingue, por exemplo, a análise política do Foucault da análise política do Marx, por exemplo, que tem uma noção de poder concentrado, beleza? E menos dissipado, é mais concentrado no Estado, na classe. Então, essa capilarização que ele se refere, né? Essa multiplicidade de processos, essa divisão em uma multiplicidade de processos cada vez mais mínimos, cada vez menores, né? Letra E, espetacularização das mídias, das medidas de penitência, não. Também não está falando de mídia, de espetáculo, também não está falando de indústria cultural, nem nada do gênero. Eu marcaria D nessa aqui, capilarização das práticas de controle. Beleza? Caminhando, doutores. Questão 60 e 61. Beleza? Bora lá. O texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, no qual o lucro se mostra associado à associação entre lucro e uma motivação capitalista, né? A gente está falando do Adam Smith. Então, bora ver como é que ele descreve isso. Adam Smith viu o açougueiro e o padeiro não só como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. Ou seja, existe uma justificativa moral para o trabalho, para a associação, para o capitalismo, para o livre mercado, para o Adam Smith, né? A base moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. Beleza. Está dizendo que o fundamento do livre mercado é um fundamento moral, que é a distinção entre o que a gente quer fazer, de fato, e o que a gente sente que deve fazer, né? Isso está presente, por exemplo, no pensamento do Kant, né? Quando a gente fala de dever lá. O texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, na qual o lucro se mostra associado a, letra A, consolidação do poder político? Não, o texto nem fala, nem dá a entender nada sobre política, não. Está falando do poder econômico, especificamente, né? Letra B, procura de uma satisfação subjetiva? Cara, não me parece que é só subjetiva, né? Porque é uma satisfação do outro também, em um movimento de empatia, né? Pensar no outro, produzir pensando, olha, eu não vou fazer um produto ruim porque eu sei que vai ser ruim para o outro e o outro não vai voltar a consumir e não vai funcionar o mercado assim. Eu tenho que pensar no melhor para o meu consumidor, né? Para garantir a concorrência e daí por diante. Me parece que não é uma satisfação subjetiva, viu, gente? É uma satisfação intersubjetiva ou empática, né? Letra C. Estruturação de um monopólio comercial, não. O Adam Smith defende o liberalismo como forma de expansão da diversidade comercial, não de concentração comercial. Letra D. Percepção de responsabilidade ética. Uma responsabilidade pelo dever, né, de cumprir com as expectativas dos consumidores, nessa relação de troca entre o trabalho do açougueiro e o dinheiro do consumidor, né? Me parece que é a letra D, percepção de responsabilidade ética. Eu marcaria D nessa aqui, viu, gente? Letra E. Conquista do reconhecimento público? Não, né? Não me parece que é reconhecimento público que ele está buscando, não. É mais uma noção de responsabilidade mesmo, da associação entre moral, ética e o fundamento do capitalismo. Beleza? Então, cara, eu marcaria letra D nessa aqui. Um segundinho. Logo mais voltamos. Vocês não vão nem sentir esse tempo. Rapidão, viu, gente? Só para beber um copo d'água. Voltamos, galera. Vamos agora para a questão 61, também classificada como filosofia, beleza? Lembrando do caderno azul. No excerto encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo, representadas pela. Estamos falando de Aristóteles na política. Bora ver como é que ele descreve essas três formas de governo, né? O corpo de cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode residir em um homem, ou na minoria, ou em todos. Então a gente está falando aqui em um homem na monarquia. Na minoria, estamos falando de aristocracia, aristocracia, e em todos estamos falando da democracia, como ele descreve lá, né? Vamos nessa. Sempre que um, ou a minoria, ou todos governam, tendo em vista o bem-estar comum, essas constituições são justas. Mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela um, a minoria ou todos, estabelece-se um desvio. Ou seja, tem uma distinção entre formas puras e formas impuras, né? Impuras voltadas para bem particulares e formas puras voltadas para o bem comum, né?
No excerto, encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo, representadas pela letra A. Tirania, oligarquia e república. Não, né? Três formas de governo puras, né? Que ele está se referindo, especialmente. Burocracia, autarquia e império? Também não, né? Letra C, ditadura, autocracia, anarquia? Também não. Letra D, plutocracia, tecnocracia e demagogia? Também não. Letra E, monarquia, aristocracia e democracia. Perfeito, isso mesmo. Gabarito, letra E. Tranquilo? Vamos nessa. 62 eu classifiquei como sociologia, beleza? É um texto do Bauman, citado, né? Questão 65 e 66 eu classifiquei como sendo de filosofia. Apesar de não ser um texto de um filósofo propriamente dito, né? É de uma escritora que dialoga muito com o existencialismo, com o clima da filosofia francesa lá dos anos 60, dos anos 50, que é a Clarice Lispector. Vamos nessa. A reflexão contida no texto faz referência aos pressupostos de uma doutrina ética, representada pelo. Quais são os pressupostos éticos que estão no texto, né? Bora ler. O nome para o que eu sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de ser era uma lutadora. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Isso, desde pequeno eu quis, porque foi o destino me levando a escrever o que já escrevi, em vez também, em vez de também desenvolver em mim a qualidade lutadora que eu tinha. É, de- em pequena, rapidão. Nossa, tô lendo muito confuso aqui. Vou ler direito, viu, gente? Perdão. Tô cansado, velho. Foi correria essa semana, viu? Ó. O nome para o que sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de ser era uma lutadora. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Isso desde pequeno eu quis, porque foi o destino me levando a escrever o que escrevi, em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que eu tinha. Em pequena, minha família, por brincadeira, chamava-me de a protetora dos animais, porque bastava acusarem uma pessoa para eu imediatamente defendê-la. E eu senti o drama social com tanta intensidade que via de coração perplexo diante que vivia de coração perplexo, meu Deus, que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas, ou seja, essa postura de quem quer ajudar, que busca na empatia uma base para a ação ética, né? A reflexão contida no texto faz referência aos pressupostos da doutrina ética representada pelo pensamento altruísta, né? Esse ato de se preocupar com o outro. O altruísmo, gente, é uma característica de colocar o outro em primeiro lugar. Altruísmo significa pensar no outro. Alter, em latim, né, significa outro. Beleza? Letra A, estado daimônico. Não está falando de felicidade, né? Letra B, referência ao hedonista. Não está falando de prazeres. Não está falando sobre busca por respeito aos animais especificamente, né? É uma preocupação muito maior, muito mais geral, né? Então não pode ser antiespecismo, né? Letra E, comportamento pragmático também não. Não está se voltando para os efeitos, para o cálculo da felicidade, ou para o efeito prático da ação, né, como seria o pragmatismo. É uma preocupação com o outro mesmo, de pensar empaticamente a ética. A ética como sistema de organização da empatia, né, não pensar do outro. Gabarito letra C nessa aqui, na minha opinião. Questão 65, eu gabaritava letra C. Eu acho. 66, questãozinha do Marcuse. Primeira geração da escola de Frankfurt. Beleza? Qual característica da sociedade industrial do século XX é apresentada no texto, né? Qual é a característica da sociedade industrial do século XX apresentada no texto? Bora ver. Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais capaz de atender às necessidades dos indivíduos através da forma pela qual ela é organizada. Ou seja, a sociedade ela parece como sendo uma resolvedora de problemas, não uma criadora de problemas, né? Nas condições de um padrão de vida crescente, o não conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo. Ou seja, se está todo mundo ganhando bem, se está todo mundo tá melhorando de vida, né, nesse capitalismo da Europa nos anos 60, que é o contexto no qual o Marcuse escreve esses textos, né, esse texto em específico, não tem sentido se revoltar, né? Se o próprio capitalismo já está dando condição para o trabalhador ascender, por que ele vai querer revolta? Entende?
Qual a característica da sociedade industrial do século XX apresentada no texto? Letra A. Gestão integrada? Não está se referindo ao modo como a gente está gerindo a vida integralmente, né? Não está se referindo a isso. Está se referindo a essa característica simples da mera revolta parecer uma ameaça a algo que está crescendo, que está melhorando. Letra B, relativismo moral, também não está falando sobre esse relativismo, nem de desobediência civil, não está falando sobre seguir ou não a lei, está dizendo que a gente está pacificado, que toda forma de revolta é quando é vista como um entrave para a economia, né? Quando cria desvantagens econômicas e políticas, toda, todo pensamento de revolta é visto negativamente. Ninguém se revolta mais, beleza? Gabarito letra D, na minha opinião, realidade unidimensional. A sociedade é vista só pelo plano econômico, de produção de lucro, de gestão de riquezas, e a revolta perde espaço, não tem mais espaço para revolta política, para revolta social, artística. Tudo é, é, já dado pelo desenvolvimento econômico, né? Fora que o nome desse texto, né, a sociedade, ideologia da sociedade industrial, e a unidimensionalidade do homem, né? Esse conceito, né, de unidimensionalidade é um conceito muito caro ao pensamento do Marcuse. Eu marcaria D nessa aqui, beleza? Não está falando sobre desenvolvimento tecnológico também, né? Está falando sobre esse caráter unidimensional, econômico da sociedade mesmo, beleza? Tarará. Questão 72, 74 e 79, eu acho que são. Ah, não, tem 82 ainda. São muitas questões mesmo. Bora lá, caminhando. Questão 72, questãozinha de pré-socráticos. Sem muito erro. Presta atenção. A característica do pensamento filosófico de Heráclito, registrado nos fragmentos mencionados, é a ênfase na. Estamos falando de Heráclito, então é devir, fogo, movimento, mudança, tudo aquilo, né? Texto 1. É, em conjunto, todo e não todo, unido e separado, em consonância e em dissonância, de todos e de um e todos. Texto 2. Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome. Ou seja, é a natureza, a divindade, é a arqué, é essa oposição entre contrários, né? A característica do pensamento filosófico de Heráclito, do filósofo Heráclito, né, registrado nos fragmentos mencionados, é a ênfase na distribuição dicotômica do cosmos, né, essa divisão da natureza em positivo e negativo, né? Deus, ou melhor, dia e noite, inverno, verão e tudo isso, né? Letra A, qualidade imperecível do mundo? Não, né? O mundo é perecível. Letra D, degradação material da natureza? Não, né? Não estamos falando de uma degradação, estamos falando de uma transformação. Letra C, imobilidade imanente do universo? Ele fala de mobilidade, não imobilidade. Letra E, desordem incontrolável das coisas? Não, ela tem uma ordem. Cosmos é ordem, né? Ela é ordenada, só que de modo móvel, né? Ela não é ordenada de modo estático, permanente, como seria se fosse, por exemplo, Parmênides. Tranquilo? 74 eu marquei como sociologia. 79. Bora lá, filosofia. Jeremy Bentham, filósofo do utilitarismo. Beleza? Bora direto pro comando. Qual a perspectiva de justiça emerge da relação estabelecida no texto entre punição e felicidade? Bora lá, utilitarismo, né? A missão dos governantes consiste em promover a felicidade da sociedade, punindo e recompensando. A parte da missão de governo que consiste em punir constitui mais particularmente o objeto da lei penal. A obrigatoriedade ou a necessidade de punir uma ação é proporcional é, à medida que tal ação tende a perturbar a felicidade à medida que a tendência do referido ato é perniciosa. A felicidade consiste naquilo que já vimos, ou seja, em desfrutar prazeres e em estar isento de dores. Ou seja, um crime vai ser dotado de uma pena proporcional ao grau de desordem, ao grau de infelicidade que ele causa à sociedade. Né? Qual a perspectiva de justiça emerge da relação estabelecida no texto entre punição e felicidade? Tarará. Letra A. Aplicação de meios para atingir um fim. Exatamente. Meios são instrumentos, né? Instrumentos. Esses instrumentos que visam maximizar a felicidade e minimizar o sofrimento pela lógica da punição, né? E o fim é o objetivo, né? É o telos, que é a felicidade. Felicidade.
Por que que não pode ser letra B? Imposição de regras para estabelecer um dever. Isso aqui é Kant, né? Não faz sentido. Letra C, sobreposição de princípios para fundamentar um direito? Não, a preocupação aqui não é fundamentar o direito, né? É aplicar o direito, é colocar em prática. Letra D, criação de parâmetros para reconhecer uma prescrição? Não, né? Prescrição, gente, é quando uma norma ela, ela estabelece um crime e é passado um tempo para esse crime se tornar prescrito, né? Para você não poder mais ser punido por isso, que a gente chama de prescrição da, da, da capacidade punitiva do Estado, né? Da pretensão punitiva do Estado. Então não está se falando sobre isso, né? Está falando sobre a penalidade como uma forma de incentivar ou desincentivar o crime, né? Letra E, elaboração de convenções para referendar o costume. Referendar o costume? Não, né? O parâmetro aqui não é um costume, não é aquilo que é colocado costumeiramente, mas aquilo que é mais útil, aquilo que traz mais felicidade e menos sofrimento. Então eu marcaria a letra A. Isso coaduna também, gente, com a visão que o Weber tem da modernidade, né? Que o ser humano na modernidade, especialmente a partir do século XIX, contexto no qual o Bento está escrito, né? O ser humano na modernidade ele age sempre de modo racional, pensando em fins e meios que se adequam a esses fins, né? Então eu marcaria nessa aqui letra A, beleza? Questão 81, meus amigos, eu marquei como sociologia, vou deixar para ver depois. Esse vídeo é só para filosofia, viu? Questão 82 eu marquei como sendo de filosofia, texto da grandíssima Marilena Chauí, beleza? Vamos nessa. O texto apresenta a estrutura de governo da cidade ideal pensada por Platão. Se você já assistiu aula de filosofia na sua vida, meu filho, você sabe que isso aqui é a proposta de sofocracia, né? A aristocracia dos filósofos. Quem manda deve ser quem conhece o bem, quem é sábio, né? Que postula uma indissociabilidade entre. Bora lá, bora ler o texto. A cidade justa é governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Cada classe cumprirá sua função para o bem da polis, racionalmente dirigida pelos filósofos. Em contrapartida, a cidade injusta é aquela onde o governo está nas mãos dos proprietários, que não pensam no bem comum da polis e lutarão por interesses econômicos particulares. Ou seja, na cidade ideal, né, tem quem manda, tem quem produz e tem quem defende. Quem manda é o filósofo, quem produz é o trabalhador e quem defende é o guerreiro, né, aquele que vai se dedicar ao exército, à carreira militar, né. O texto apresenta a estrutura de governo da cidade ideal, pensado por Platão, que postula uma indissociabilidade entre, letra A, cognoscência e relação intersubjetiva? Não, né? Não está falando de diálogo, não está falando de relação intersubjetiva, é uma relação natural aí, é uma relação é, filosófica de que a sabedoria tem que estar associada à justiça, né? Letra B, mitologia também não. Letra C, cidadania e primazia da retórica? Não, primazia da teoria, do saber, né? Não da técnica. Letra D, moralidade e virtudes cardeais? Não, não está se falando de virtudes cardeais. Está se falando nem de moralidade, está se falando de política mesmo. Uma relação entre política e ética, né? Qual é a natureza do agir corretamente e como é que isso implica em quem deve mandar na sociedade, né? Gabarito letra E. Ética é exercício do poder. Só quem pode exercer o poder é aquele que domina a virtude, aquele que sabe o que é o bem. Quem é que sabe o que é o bem? O filósofo. Beleza? O critério para dominar não deve ser quem tem dinheiro ou quem é ou não homem ou mulher, não interessa isso. O critério deve ser o compromisso ético com o bem, com a felicidade, com a verdade, né? Gabarito da 82 eu marcaria beleza? É, dito isso, eu acho que encerramos por aqui, né? As outras são mais para sociologia. E eu fiz esse vídeo bem reduzido, bem rápido mesmo, porque eu não sei qual vai ser o gabarito oficial. Esse vídeo aqui é um ensaio livre do que é que eu marcaria, tranquilo? Pois é isso, gente. Eu tô cansado, tô morto, mas consegui postar para vocês ainda hoje as minhas impressões das questões de filosofia do Enem desse ano, beleza? É isso, falou e até a próxima.